O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é a ponte que liga terra e céu, criatura ao Criador. Ele é a ponte que liga o pecador ao santo, o homem a Deus, a ovelha perdida ao regaço do bom pastor. Ele é a ponte que liga terra e céu, criatura ao Criador. Ele é a ponte que liga o pecador ao santo, o homem a Deus, a ovelha perdida ao regaço do bom pastor. Não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar. Ele é a ponte que liga o pródigo à casa do Pai. Não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar. Ele é a ponte que liga o pródigo à casa do Pai. Ele é a ponte que liga terra e céu, criatura ao Criador. Ele é a ponte que liga o pecador ao santo, o homem a Deus, a ovelha perdida ao regaço do bom pastor. Na casa do Pai há descanso, na casa do Pai há esperança, na casa do Pai há cura, na casa do Pai há perdão, na casa do Pai
casa do Pai, a salvação, a salvação. Aleluia. A salvação na casa do Pai. Finalzinho. Sério? Sim. Imagina. Hã? É isso. Oh, Jesus. Raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, não havia nada nele para que o desejássemos. Desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, ferido. Glória a Deus. Aleluia. Muito boa noite, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite de quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Amém? É uma alegria muito grande, é um prazer estar com você em mais um dia, porque se nós estamos aqui nesta noite, você aí e eu aqui, meditando nesse tempo, ouvindo esses louvores, cantando juntamente com a pastora, é porque o nosso Deus tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos amparado. Se nós temos saúde, é porque o Senhor tem nos dado vida. Se nós temos orado, temos buscado, intercedido por outras pessoas, é porque o Senhor tem nos sustentado espiritualmente. Então é muito bom estar convosco nesta noite. É muito bom buscar e exaltar ao nome santo do Senhor. Tá certo? Eu quero meditar com você nesta noite no texto que está na carta de Tiago. Tiago, que era meio irmão de Jesus, irmão apenas por parte de mãe, capítulo 1, versículo 17. Deixa eu tirar isso aqui. Tiago 1,17, tá ok? Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação.
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento em que iremos meditar na Tua Santa Palavra, e eu te peço, meu Deus, que Tu me escondas atrás de Ti e que Tu fales ao Senhor pelos meus lábios, ao nosso coração, mente, alma e espírito. Arranca de nós, meu Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, meu Pai, a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala, Tiago fala aqui, claramente sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus. Ele diz, primeiramente, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus. Eu quero ler com você alguns versículos. Primeiramente, João, capítulo 3, versículo 27. Evangelho de João 3, 27. Jesus está ali João 3, 27. Diz assim o texto: João Batista dá um testemunho aqui, e quando as pessoas, antes de João ter sido lançado na prisão, vem dizer que Jesus está batizando da além do Jordão. Então Jesus, no versículo 27, diz assim, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma senão lhe for dada do céu. Então, tudo aquilo que nós temos ali, o testemunho de João Batista, aquilo que João Batista está falando de Jesus, não é? Quando vem aí pessoas questionar, por favor, fecha a porta da cozinha, por favor. João Batista, porque Jesus estava batizando, então João dá esse testemunho sobre a pessoa de Jesus. Ele dá esse testemunho. E quando Tiago fala lá no versículo 17 que toda boa dádiva, todo dom perfeito. Ora, vejamos, façamos aqui uma breve reflexão sobre os dons espirituais. Quem é que deu e que dá os dons espirituais? Não é o Espírito Santo de Deus? Não vem de Deus? Sim. Porque o dom perfeito, ele vem de Deus. Amém? Quando falamos dos dons pessoais que Paulo escreve aos Romanos, quem é que dá esses dons às pessoas? Deus. Quando lemos no capítulo 4, versículos 26 e 27 da carta aos Efésios, falando sobre os dons ministeriais, o texto diz, e ele mesmo deu, ou seja, todos os dons
dom da fé, dom de curar, dom de línguas, de falar novas línguas, dom de interpretação, de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. Tudo isso vem de Deus. Todos os dons. E também não apenas só esses, mas também aqueles dons que são naturais aos seres humanos. Uns se diferenciam dos outros por terem mais habilidade, mais facilidades com determinadas situações. Vem de Deus. Tudo na nossa vida vem de Deus. Então, Tiago, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Tá ok? E nós precisamos ter esse entendimento. Porque sem esse entendimento, as pessoas começam a se vangloriar. E a glória e todo louvor devem e têm que ser dada ao nosso Deus. A ninguém mais. Então Tiago, ele continua e ele vai dizer o seguinte: descendo dos pais, do Pai das luzes, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ora, eu disse a você que Tiago está fazendo uma referência clara à imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não muda. Deus não é um de manhã, outro na hora do almoço e outro à noite. Esse é um dos atributos de Deus, ser imutável. E essa imutabilidade de Deus, ela está diretamente ligada à sua fidelidade. Diretamente. São intrínsecas. Por quê? Porque aquele que é fiel, ele não muda. Ele é fiel em qualquer situação. Ele é fiel em qualquer tempo. Ele é fiel em qualquer ocasião. E Deus é assim. Então a fidelidade de Deus, ela é grande. Thomas Chalson diz o seguinte no hino Tu és fiel. Ele escreve assim: meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste e nunca faltaste. Tal como era, tu sempre serás. Amém? Tal como era, tu sempre serás. Lembra-te, pois, daquilo que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 13, versículo 8 da sua carta? Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, ele não muda. Agora veja bem, muitos teólogos e aqueles que estudam a palavra do Senhor, e principalmente não apenas estudam, mas que partem do seu estudo, parte a partir do seu relacionamento com Deus, eles declaram e sabem que Deus é imutável, que Deus não muda, que a natureza de Deus jamais vai mudar. Jamais vai mudar. Por quê? Como eu disse antes, Deus é um Deus fiel. Tá certo? E se Deus é um Deus fiel, ele vai se manter fiel àquilo que ele prometeu. Ele não vai voltar atrás com a sua
palavra, Deus não volta. Você se lembra daquela passagem no livro de Números, capítulo 23, verso 19, quando Balaão profetiza e diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Por que Balaão diz isso? Balaão traça aqui um paralelo. Você sabe que ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Mas como poderia, pois, um profeta de Deus amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? A quem Deus abençoou. Então Deus não volta atrás com a sua palavra. E assim esse paralelo nós podemos trazer, porque muitas pessoas têm relativizado o seu relacionamento com Deus. Esse bendito, vou dizer isso para não dizer o antônimo, não tem nada a ver e não é bem assim. E com esse não tem nada a ver e não é bem assim, o que tem de crente caminhando para o inferno é uma tragédia. Porque eu não posso dizer que isso é uma festa. Tem tudo a ver e é bem assim. Deus é absoluto. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Ele é o Altíssimo, meu irmão, minha irmã. Então, infelizmente, o que tem acontecido é que devido a essa relativização, não é, que o mundo está não apenas enfrentando, mas adotando como prática de vida, de conduta, de comportamento, de pensamento, tudo é relativo. Tudo é relativo. Então começaram, até aqueles que dizem servir a Deus, a relativizar as coisas de Deus. A relativizar. E aí começam a se relacionar com Deus. Começam entre aspas, não é? Acham, melhor dizendo, lê do engano, ao acharem que estão se relacionando com Deus, como se, pois, fosse Deus outro ser humano. Deus não é um ser humano. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Deus é aquele que criou os céus, aquele que criou a terra. Ele tem todo o poder. Então não há como, pois, um homem se relacionar com Deus em pé de igualdade. Porque ele é superior, porque ele está nas alturas. Ele é o Pai das alturas, ele é o Pai das luzes. Aí então, o ser humano que tem procurado relativizar tudo, quando você olha para essa conduta humana, você encontra o quê? Uma inconstância no comportamento, uma inconstância na maneira de agir, uma inconstância na maneira de falar. Aquilo que fala de manhã é uma coisa, na hora do almoço é outra, à noite já mudou tudo. E Deus não é assim. Deus não é assim. Porque você já parou para pensar, se Deus fosse se adaptar a todas as pessoas e a maneira que as pessoas gostariam
que ele fosse? Já parou para pensar nisso? Então o mundo estaria perdido, porque cada um viveria ao seu bel prazer. Cada um viveria agindo conforme a sua própria vontade. Cada um agiria segundo o desejo do seu coração. E o coração do homem, diz o Senhor, é enganoso mais do que todas as coisas. Por que o coração do homem é enganoso? Porque o coração do homem busca o seu próprio interesse. O coração do homem busca aquilo que lhe apraz. E aí o coração do homem vai conduzir o homem, a mulher, eu não sou machista, porque Jesus também não era, porque isso é uma ignorância que não tem tamanho, né, irmãos? Essas coisas. Porque Deus ama todas as pessoas. No livro de Juízes, no capítulo 21, Juízes, está aproveitando aqui que a irmã Radassa e o irmão Jeremias eles estão anotando, deixa eles anotarem aqui. Juízes, capítulo 21, verso 25, diz assim, olha, naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O período dos juízes, o período que sucede a herança da terra, a tomada de posse da terra prometida, do território, onde se inicia ali o regime tribal, da divisão das tribos, a divisão da terra, e que antecede a monarquia, esse período, que era, na verdade, um período que Deus queria que o seu povo, o projeto de Deus, era que em Israel fosse instaurado um regime teocrático. Era isso que Deus queria. Era esse o projeto de Deus, o plano de Deus. Mas esse período, Deus levantou juízes para julgar, para livrar Israel, para dar livramento a Israel dos seus inimigos. Talvez aí aquele que tenha efetuado algo assim de mais sobrenatural, ao meu ver, no meu entendimento, foi Gideão. Porque Gideão, ele ousou. Gideão, quando o anjo do Senhor fala com ele ousou. Não desafiar a Deus. Mas ele queria ter a certeza de que estaria fazendo a vontade de Deus. Temos outros aí, que realmente foram usados por Deus, como o próprio Sansão. Embora Sansão tenha agido muito para satisfazer a sua vontade e o desejo do seu coração e da sua carne. Então eu gosto de todos, mas a história de Gideão é uma história forte. Mas quando você olha ali, quando você começa a estudar, a ler a história do livro de Juízes, você vê que é um período de extrema relatividade, inconstância e decadência. Era relativo por quê? Porque devido à inconstância espiritual e à maneira de viver, quando a situação apertava,
Quando os inimigos vinham contra a nação, vinham subjugar a nação, quando vinha o sofrimento, havia um certo arrependimento, em que o povo procurava buscar a Deus. Havia. Quando as coisas se acomodavam, quando Deus dava o livramento, quando tudo começava a ficar tranquilo, o povo começava a se afastar de Deus. Ou seja, o povo começava a se acomodar. E aí vinha novamente a luta, vinha novamente a tribulação. Hoje eu conversava com a minha mãe, né? A gente estava conversando no telefone, conversamos bastante tempo, e estava falando com ela. Falei, mãe, infelizmente muitas pessoas não entenderam o que está acontecendo no mundo. Às vezes eu começo a pregar e falar sobre isso nos cultos aqui online, aí eu percebo que algumas pessoas começam a sair. Eu vou dizer uma coisa para você, presta minha atenção. O que eu disse, conversando com a minha mãe hoje, né? Que nos dias de Noé, foi Jesus que disse. Quem disse? As pessoas viviam da mesma forma como nos dias de hoje. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, viviam ao seu bel prazer. Mas, de repente, Deus mandou o dilúvio. E assim será a volta, a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Então, quando nós olhamos para essa situação de enfermidade, que é terrível, que é uma doença, assim, avassaladora, não é? É um vírus letal, um vírus agressivo, e que tomou uma proporção maior pela maneira com que a mídia massacra as pessoas falando de morte o dia inteiro. Eu não ouço, não assisto mais nada dessas mídias, porque tinha uma rádio até que eu gostava de ouvir. Meu irmão, eles falam de morte da hora 24 horas por dia. E quando nós olhamos nesse período, eu sei que foram muitas mortes e muita gente morreu de Covid. Se não me falha a memória, até hoje, 430 mil mortes nesse período. Mas não foi só de Covid que as pessoas morreram, filho. Você precisa entender isso. Ter esse entendimento. Morreu muito mais gente de infarto, de derrame, de acidente, de muito, muito mais. É que isso tomou uma conotação política. Mas mais do que isso tudo, que é o que as pessoas não entenderam, e é isso que eu estava dizendo a você, é que isso é um sinal. Isso, essa peste, porque isso é uma peste, é um sinal de Deus. E o que a gente vê, o que a gente observa, é que ao invés das pessoas buscarem a Deus, elas não veem a hora disso acabar para poder voltar à sua vida normal. No sentido na normalidade de festanças, isso, aquilo, aquele outro. Não tem problema festejar, meu irmão. Mas festeja com Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Por que as pessoas precisam esperar a morte bater a porta para buscar a Deus? Não estou generalizando, que eu não generalizo nada. Mas a maioria das pessoas só se lembra de Deus quando a morte chega, quando adoecem. Esta é uma verdade absoluta. E eu disse à minha mãe, falei, mãe, o ser humano, ele só tem medo de uma coisa, da morte. Só disso.
Então a pessoa ela convive com diabetes, ela tem enfermidade, ela convive com hipertensão, com uma série de doenças. Mas esse vírus, que pode levar à morte tão rapidamente, ele traz essa carga com ele. E eu não posso me esquecer, você não pode se esquecer, de quem é o Deus a quem você serve. Então, não vamos apenas servir a Deus, buscar a Deus, quando vier a dificuldade, quando vier a luta, quando vier a tribulação, quando vier a enfermidade. Não. Busquemos ao Senhor em todo tempo, a todo tempo, em todos os momentos. Porque Deus ouve. E aí talvez você esteja pensando assim nesse momento. Pastor, mas eu estive tanto tempo priorizando outras coisas na minha vida, e agora eu vou querer buscar a Deus. Sim, nunca é tarde para isso. Nunca é tarde para o arrependimento. Porque é isso que Deus espera do ser humano. Que o ser humano se arrependa, que entregue a Ele a sua vida, que aceite e receba Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. E deixe de ser criatura e passe a ser filho do Deus Altíssimo. Tá bom? Eu quero fazer uma oração com você e quero que você entenda algo. Quero que você entenda algo. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado daqueles que você ama. Ainda que, talvez, em muitos momentos, a sensação que você tenha é que não está. Que Deus não está vendo. Mas Ele está vendo sim. E muito mais do que ver, Ele está agindo. Pai, Tu és tudo para mim. És a fonte da minha inspiração. Em Ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Meu Deus Oh, e meu Pai, Deus, reina em nome no de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nesse momento. Pai, Tu és tudo Te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos erros e pelas nossas transgressões. para mim. Eu apresento a Ti a vida de todos os meus irmãos que oram juntamente comigo nesse momento. Especialmente, Senhor, aqueles que têm familiares, amigos, conhecidos, sofrendo, meu Pai, com essa doença do Covid-19. Peço, meu Deus, que o Senhor venha alcançar cada pessoa que está sendo apresentada a Ti nesse momento. Que o Senhor estenda a Tua mão de bondade, graça e misericórdia, curando. Tu tens poder para isso. Visita, Senhor, aqueles que estão acamados em suas casas, muitos nas enfermarias dos hospitais, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, nos leitos das enfermarias, nos leitos das UTIs, pessoas que até desenganadas dos médicos estão. Deus, em nome de Jesus, alcança cada uma destas pessoas. Alcança, Senhor. Alcança, meu Deus, aqueles que são citados a Ti nesse momento. Estenda, meu Senhor, as Tuas mãos fortes e poderosas, curando, Senhor, cada uma destas pessoas. O Senhor tem poder para isso. Peço, meu Deus,
Também por todos os familiares que estão sofrendo, Pai, angustiados, deprimidos por esta situação. Por aqueles que estão enlutados porque perderam seus entes queridos. Meu Deus, coloco diante do Senhor todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os funcionários dos hospitais. Coloco diante do Senhor, ó Pai de bondade, graça e misericórdia, todos aqueles que estão trabalhando nas campanhas de vacinação, todos que estão expostos diretamente a esse vírus. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, Queridos, é tempo de lutar. nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes eu quero orar para abençoar a sua vida econômica, a sua vida financeira, a sua fonte de renda, o seu trabalho. Aqui na parte inferior do vídeo está passando aí os dados bancários da nossa igreja, agência e conta no Banco Itaú, Missão Ictus no Brasil, bem como o CNPJ que está passando agora, que também é o Pix da igreja. Se você quiser, nos ajude a fazer a obra do Senhor, a manter a casa do Senhor. Se você tem sido abençoado com essa programação, me ajude a mantê-la. Me ajude, semeie nessa terra. Tenha certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, muito mais ainda do que já tem abençoado. Tá bom? Então você pode fazer um depósito, uma transferência. Se você for de Jaboticabal e quiser que a gente vá até você, é só entrar em contato. Se quiser trazer também, é só nos avisar, pode trazer na igreja. Se você precisa de um aconselhamento, de uma oração, aqui na descrição do vídeo do YouTube tem o meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail. É só entrar em contato, filho, que a gente vai orar junto. Tá bom? Deus eterno, maravilhoso Pai, nós oramos nesse momento e eu consagro a Ti dízimos, ofertas, a vida econômica, material, financeira, a fonte de renda e o trabalho de cada um dos meus irmãos. Peço a Deus que o Senhor repreenda toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador. Que o Senhor abra as janelas dos céus. Que o Senhor prospere o Teu povo em toda boa obra, o fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho. Eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, meu Pai, transborda os lagares, multiplica o alimento na despensa e multiplica o salário. Peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa, a empresa, o negócio, a aposentadoria, a pensão, a fonte de renda e o trabalho de cada um. Que o Senhor abra portas de emprego, dê melhores empregos e melhores salários ao Teu povo. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, também abençoe os currículos, as carteiras de trabalho que estão sendo apresentadas a Ti nesse momento. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo de forma especial e sobrenatural. O valor de um aperto de mão, agora entendo. Agora entendo. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Aleluia. Deus. Espera
espera em Deus. Ó minha alma, Ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tudo isso vai passar. Tenha fé, oh, aleluia. Tudo isso vai passar. Tenha fé. Deus de bondade, de graça e de misericórdia, nós oramos nesse momento. Te agradecemos por tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado, amparado, guardado, protegido a cada momento e instante das nossas vidas. Peço-te, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de todos os meus irmãos e de todos os seus familiares. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, o sono reparador e o descanso dos justos. Uma vida abençoada, uma vida de vitórias, conquistas, livramentos, bênçãos e realizações do Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus vos abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe. Que ainda mama e não se compadecer, o filho que gerou, embora ela venha esquecê-lo, eu não me esquecerei. Embora ela venha esquecê-lo, eu não me esquecerei. Então vem e vê. Então vem e vê. Então vem e vê. Eu gravei você